Olá, sejam bem-vindos a mais um número de Regulação da Economia. Iniciamos este programa para dar-lhe conta dos principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa na ARME nos últimos 15 dias. Os novos preços dos combustíveis para o mês de junho já estão em vigor desde as 0 horas do dia 1, nos termos da lei que estabelece os princípios orientadores e a fórmula de cálculo dos preços máximos de venda ao consumidor final. A ARME atualiza novas tarifas para os passes de autocarro na Praia e Mindelo, na sequência da última atualização de tarifas dos bilhetes para os transportes coletivos urbanos de passageiros, em vigor desde 1 de maio. Cabo Verde acolhe a terceira reunião preparatória da Comissão da CEDEAO para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, com vista à Conferência Mundial de Radiocomunicações, que terá lugar nos Emirados Árabes Unidos em 2023. Os novos preços dos combustíveis para o mês de junho já estão em vigor desde o dia 1, nos termos do Decreto-Lei nº 19/2009, de 22 de julho, que estabelece os princípios orientadores e a fórmula de cálculo dos preços máximos de venda ao consumidor. Entretanto, desde março, o Governo decidiu pela suspensão temporária da aplicação do mecanismo de fixação dos preços dos combustíveis entre os meses de abril e junho, através da Resolução número 28/2022, de 25 de março, a fim de mitigar os efeitos nefastos decorrentes da crise internacional causada pela guerra na Ucrânia. De acordo com o diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes na ARME, Carlos Ramos, que é também membro da Comissão de Acompanhamento da Crise Energética Mundial, durante o mês de maio, o preço do petróleo no mercado internacional, cotado em dólar, aumentou 5,7% quando comparado com o mês de abril. No mês de abril, o preço do petróleo no mercado internacional, a média ficou em torno de $104,6, um decréscimo relativamente ao mês de março, em que atingiu em média $117,2, e para o mês de maio, que é a nossa referência de preço para o mês de junho, o Brent, o petróleo Brent, que é a nossa referência, ficou em $110,6, aumentou 5,7% relativamente ao mês de abril. Esse aumento no nosso mercado é o aumento do petróleo, do Brent, também faz com que haja um aumento nos derivados do petróleo, que são os produtos que nós comercializamos. E também é de bom referir também a situação do câmbio, do dólar para escudo. As cotações tanto do Brent como dos derivados de petróleo são em dólares, e quanto a valorização do dólar que ocorreu nesses últimos meses fez com que a nossa moeda escudos sofresse uma depreciação, e essa depreciação faz com que os preços internos também no nosso mercado fiquem mais caros. Assim, explica Carlos Ramos, no mercado interno, sem intervenção do Governo, se comparássemos os preços do mês de junho e os do mês de maio, teríamos um aumento em média de 1,6% em todos os produtos petrolíferos. Mas se estes mesmos preços fossem comparados aos do mês de maio, com intervenção do Governo, teríamos neste mês de junho um aumento de 16,5%. Se comparássemos os preços reais de junho com os preços reais de maio, sem a intervenção do Governo, teríamos, em média, um aumento de 1,6% de todos os combustíveis. Ou seja, se no mês de maio, se o preço fosse real e no mês de junho o preço fosse real, este mês teríamos um aumento de 1,6%. Mas sem a suspensão do mecanismo, ou seja, se o preço de junho não fosse real e comparado com o preço de março, o preço do mercado, teríamos um aumento de 16,5%. Ou seja, a gasolina o preço da gasolina iria de 101,60 para 200 euros,
1,30 centavos. O gasóleo de 146,10 para 169,60. E o fuel 380 para a produção de eletricidade seria de 102 escudos e 60 para 121 escudos e 20. Em média, todos os produtos, desde o butano até o fuel, todos os 8 produtos, teríamos então um aumento de 16,5%. Porém, com o despacho número 8/2022 de 30 de maio, do membro do governo responsável pelo setor da energia, o butano manteve o preço, o gasóleo e eletricidade, o fuel óleo 180 e o fuel óleo 380 aumentaram em 2,3%, 1,5% e 1,4% respectivamente. Já a gasolina, o petróleo, o gasóleo normal e o gasóleo marinha registraram um aumento de 5%, pelo que o somatório destes valores corresponde a um aumento médio dos preços dos combustíveis na ordem de 3,1%. Mas com o despacho número 8 de 2022 do membro responsável pelo setor da energia, em que os aumentos para gasolina, gasóleo normal, petróleo e gasóleo marinha fosse no máximo de 5%, tivemos um aumento médio de todos os produtos de 3,1%, sendo que o fuel 380, 180 registraram 1,4% e 1,5%, isso por causa do acréscimo do deslizamento, os valores a serem recuperados do déficit gerado neste período, e também o gasóleo e eletricidade aumentou 2,3% também pelo mesmo motivo. A gasolina, o petróleo, o gasóleo das bombas e o gasóleo marinha aumentaram 5%. Tudo isto juntado dá um aumento médio de 3,1%. Durante esses 3 meses, de abril, maio e junho, prevê-se que tenhamos um diferencial de preço, ou seja, os preços reais menos os preços da resolução, tanto da resolução para abril, despacho número 5, 2002 para maio, e despacho número 8, 2022 para junho, prevemos ter um diferencial à volta de 1 milhão de contos a ser pagos às petrolíferas. Quanto à forma de pagamentos deste montante, o diretor nacional da Indústria, Comércio e Energia, Rito Évora, explica o seguinte. As medidas que foram tomadas na altura e as orientações da resolução do Conselho de Ministros apontavam 3 direções para se tentar debelar a situação. Era suspender o mecanismo e depois ter uma abordagem diferenciada em termos de ajustamento dos preços, a um nível limitado em função da conjuntura de cada mês. 2, tentar compensar pela via do Tesouro um acréscimo relacionado com os impostos e a terceira via, modelar a incorporação desses custos nos preços mensais de forma gradual, diluídos num período de 12 meses. Passado, agora entramos no 3º mês de vigor, é o mês desta resolução, vai-se continuar a acompanhar a situação. O que é que temos? Deste 1 milhão, a avaliação é que cerca de 17%, cerca de 172 milhões de escudos foram repassados diretamente aos consumidores por vias de ajustes controlados e diferenciados em função dos produtos. Tivemos uma volta de 311 milhões que vão ser compensados pelo Estado e um diferencial de cerca de 516 mil contos que está sendo recuperado gradualmente num período de 12 meses. Na
Na sequência da última atualização de tarifa dos bilhetes para os transportes coletivos urbanos de passageiros na Praia e Mindelo, em vigor desde 1 de maio, vem agora a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, a ARME, anunciar as novas tarifas para os passes na cidade capital e em Mindelo, São Vicente. Assim, de acordo com a nota enviada às empresas Sol Atlântico e Transcor, a ARME fixa as seguintes tarifas para os passes que entraram em vigor desde 1 de junho. Os utentes dos transportes coletivos urbanos de passageiros na praia, que antes pagavam para o passe normal 2.600 escudos, passam agora a pagar 2.900 escudos, o que representa um aumento de 11,5%. Os estudantes com idade compreendida entre os 6 e os 24 anos, que desembolsavam antes 2.100 escudos, pagam doravante 2.300 escudos, o que significa que houve uma variação de 9,5 pontos percentuais. Já os idosos com idade igual ou superior aos 65 anos continuam a pagar os 2.100 escudos. Os utilizadores dos transportes coletivos urbanos de passageiros em Mindelo, detentores do passe comum, continuam a pagar o mesmo valor, ou seja, os 3.000 escudos. Para os estudantes com idade compreendida entre os 6 e os 24 anos, o passe de autocarro passa de 1.920 escudos para 2.050 escudos, tendo verificado um aumento de 6,8%. Os jovens menores de 25 anos, que antes pagavam 2.530 escudos para o seu título de viagem de autocarro, passam a pagar, a partir deste mês de junho, 2.700 escudos, o que significa um aumento de 6,7%. Já os idosos do Mindelo viram os preços do passe a aumentarem de 1.640 escudos para 1.750 escudos, o que traduz numa variação de 6,7%. Recorde-se, entretanto, que a tarifa dos transportes coletivos urbanos de passageiros é revista anualmente através do cálculo de custo médio, que considera os preços dos consumíveis, os parâmetros de depreciação e remuneração dos veículos e informações sobre a demanda e oferta. A cidade da Praia acolheu entre os dias 17 e 19 deste mês, de forma híbrida, a terceira reunião preparatória da Comissão da CDAO para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação, com vista à Conferência Mundial de Radiocomunicações, que acontece no fim de 2023 nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que aconteceu em parceria com a ARME, contou com a participação presencial e online de todos os países membros da CDAO, foi aberto pelo Secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, estando presentes o embaixador residente da Comissão da CDAO, Samuel Lamtey, e o administrador da ARME, João Gomes. Para o secretário de Estado, Pedro Lopes, a evolução constante do setor das telecomunicações, com destaque para as comunicações sem fios, influenciadas pela procura de mobilidade e necessidade de comunicar em qualquer lugar e em qualquer hora, tem levado a uma crescente demanda do espectro radioelétrico, o que tem facilitado às populações o acesso à internet de banda larga. A evolução constante do setor de telecomunicações, em particular das comunicações sem fios, impulsionados pela demanda da mobilidade e necessidade de comunicar em qualquer lugar e a qualquer hora, tem levado a uma crescente demanda do espectro radioelétrico. A este nível, as tecnologias sem fios têm permitido às populações o acesso à internet de banda larga. Portanto, garantir a disponibilidade do espectro radioelétrico para as novas tecnologias, nomeadamente para o disruptivo 5G ou próximas gerações, é hoje primordial para garantir o acesso de qualidade e a inclusão digital. Ora, um dos pontos de maior realce na agenda, a WRC 23, deverá ser a disponibilização de espectro adicional para comunicações móveis e a sua coexistência com outros serviços de radiocomunicações. Assim, é importante a contribuição regional e subregional ao nível da CDAO, no sentido de levar as necessidades do continente e da região a nível da utilização do espectro e garantir um consenso para a atualização do Tratado Internacional que
que rege o uso do espectro radioelétrico. Por isso, o governante defende que esta reunião preparatória deve refletir os desafios e a estratégia da CDAO para o uso racional e otimizado do espectro radioelétrico. No final, Pedro Lopes lança um repto aos representantes dos Estados-membros e garante que o executivo cabo-verdiano está a trabalhar para disponibilizar o acesso à internet para todos enquanto bem essencial. Esta reunião preparatória deve refletir os desafios e estratégias da nossa comunidade a nível da utilização do espectro radioelétrico, garantindo o seu uso eficiente e racional neste setor. A nossa necessidade de atuar em conjunto a nível da sub-região, vemos muitos esforços dos nossos países para nos desenvolvermos na área das telecomunicações. Deixo o repto para que pensemos de uma forma mais conjunta, de uma forma em que, se todos caminharmos conjuntamente a nível da sub-região, certamente teremos mais força. É importante este caminhar de mãos juntas, mas também uma complementariedade. Estou certo que cada um dos nossos países da sub-região tem feito esforços e estou certo que, com complementaridade, podemos também alcançar mais e melhores objetivos. Nós aqui em Cabo Verde estamos a construir um parque tecnológico que quer servir não só o nosso país, mas acima de tudo a nossa sub-região. Infelizmente, no mundo os recursos não estão bem distribuídos, mas felizmente o talento está. E é importante dar força aos talentos dos nossos jovens, da nossa sub-região. Para isso é importante disponibilizarmos internet de qualidade para os nossos cidadãos, mas também garantirmos que estes têm acesso. Nesse sentido, também estamos a fazer esforços aqui em Cabo Verde para definir um enquadramento legal para a internet como um bem essencial. Tal como acontece para a luz e para a água, queremos que quem tem menos condições para pagar possa ter o nosso apoio para não ficar de fora, para aceder à internet, para utilizar as telecomunicações como uma ferramenta de escala social. Já João Gomes, que está de saída depois de ter cumprido o seu mandato de 3 anos enquanto administrador da ARM, considera fundamental esta reunião preparatória na medida em que permite aos países da nossa sub-região concertarem posições para participar em bloco na Conferência Mundial de Radiocomunicações em defesa dos seus interesses. O que se vai discutir em Cabo Verde é exatamente a procura de uma posição comum. Não é? Como se disse aí em vários discursos, quando nós, 15 membros da CDAO, falarmos, cada país falar com a sua própria voz, com o seu próprio entendimento, estribado no seu próprio entendimento e achar que está certo, quando chegamos a arenas internacionais e a grandes fóruns internacionais, o país vai ter uma voz muito fraca, porque terá que debater com outros países que já estão muito mais avançados, que têm muito mais expertise, e então nós, a grande qualidade dessas reuniões, a grande vantagem dessas reuniões preparatórias é justamente procurar saber em que sentido é que nós podemos harmonizar as nossas posições para que, chegando à arena internacional, para que, chegando ao WRC 23 no próximo ano, possamos agir como um bloco. E agir como um bloco há de compreender que terá muito mais força do que uma ação isolada, uma ação de um ou dois países. Gomes considera ainda que Cabo Verde, através da ARM, tem feito um trabalho meritório no que diz respeito à gestão da nossa frequência radioelétrica, embora reconheça, entretanto, que o alinhamento de posições comuns ao nível da sub-região não vai ser fácil. O espectro é um recurso raro e limitado que precisa ser bem gerido para que possamos otimizá-lo e permitir que o setor de telecomunicações funcione bem na nossa sub-região. Acredita o diretor da Economia Digital da Comissão da CDAO para as Telecomunicações e Tecnologias de Informação e Comunicação, Rafael Kofi, sublinhando que é, por isso, importante convergência dos Estados-membros na defesa dos seus interesses durante a Conferência Mundial de Radiocomunicações. Esta é a terceira reunião preparatória para a Conferência Mundial de Radiocomunicações
em que vamos analisar todos os aspectos de radiocomunicações, principalmente com a gestão de espectro-radiofrequência, que é, de resto, um elemento fundamental para o setor das telecomunicações. É que espectro é um recurso raro e limitado que precisa ser bem gerido para que possamos otimizá-lo e permitir que o setor de radiocomunicações funcione normalmente. Efetivamente, o nosso objetivo aqui em Cabo Verde é encontrar uma posição comum a nível dos Estados-membros da CEDEAO. Como já lhe disse, há vários atores. África Ocidental, Oriental, África em geral, e há outros continentes que também estão a debruçar sobre este setor e que têm interesses diferentes. Por isso, o nosso objetivo a nível da CEDEAO é ir para essa Conferência Mundial com uma só voz, a fim de defender os nossos interesses no que diz respeito à gestão do espectro radioelétrico. Portanto, nós, a nível da CEDEAO, vamos concertar as nossas posições, que depois serão submetidas à União Africana de Telecomunicações, que, por sua vez, vai consolidar a posição da África e submetê-la à Conferência Mundial de Radiocomunicações, que acontece no fim do próximo ano nos Emirados Árabes Unidos. E desta forma, chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo ainda a seguir-nos nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.